Será que tem coisas que, por causa do tamanho pequeno, podem ser desprezadas? Acho que não, né? Porque assim, se cair um cisco no meu olho, é bem pequeno, mas não dá pra ignorar, não? Será mesmo que tamanho é documento? Calma, não é nada disso que você tá pensando. Sei. E se você quiser saber do que eu tô falando, fica comigo até o final. Muito prazer, eu sou Juliana Albuquerque, professora de Física, e esse é o Física Sem Frescura. Faz de conta que você está em São Paulo e aí quer fazer uma viagem para o Rio de Janeiro de carro. E aí, beleza, de São Paulo até o Rio de Janeiro dá mais ou menos o quê? Não sei. Pela Dutra dá uns 430 quilômetros, mais ou menos. Né? E daí você pega o carro e quer fazer essa viagem. Bem, considerando o tamanho de um carro médio, né? Ele tem mais ou menos, assim, 4,5 metros de comprimento. Será mesmo que, tipo, o tamanho do carro em relação ao percurso de toda a viagem, que é 430 quilômetros, 4,5 metros, vai fazer alguma diferença? Uma diferença? Tipo, se eu for calcular qual a velocidade média do carro naquele espaço. Por 430 km, se eu for adicionar 4,5 metros em quilômetro, dá 0,004 km. Pô, a gente consegue aí desprezar, né, esse comprimento, porque afinal não vai fazer muita diferença, aliás, não vai fazer diferença quase nenhuma nesse cálculo. Quando o tamanho de um objeto em relação ao tamanho de um outro, ou do percurso, nesse caso, quando o tamanho de um objeto é muito pequeno em relação a esse percurso, a gente chama isso de ponto material. Então, ponto material é um objeto cujo tamanho a gente consegue desprezar para efeito de cálculo por ele ser muito menor do que a nossa referência. Agora, considera que você chegou, né, no Rio de Janeiro, e você precisa estacionar esse mesmo carro. E aí vão ter vários carros estacionados e uma vaga de estacionamento. Agora, para essa vaga de estacionamento, esse mesmo carro, a gente já não pode desconsiderar o tamanho dele, não é verdade? Porque para aquela vaga, eu já não posso dizer que é simplesmente um ponto material. Agora, eu já vou te dizer que isso seria um corpo extenso. Então, um corpo extenso seria um corpo, um objeto, cujas dimensões não podem ser desprezadas. Mas, bebê, eu já te falei em algum momento anterior sobre referencial. Então, eu acredito que as definições de corpo extenso e ponto material nada mais são do que uma ramificação, uma subdivisão de referencial. Porque o mesmo objeto, dependendo de com que ele é comparado, ele pode ser considerado um ponto material ou um corpo extenso. Por exemplo, o Sol. O Sol seria um ponto material ou um corpo extenso? Aí vai depender. Se for em relação ao universo, o Sol é um ponto material. É uma estrela média, né? Mas se for com relação ao sistema solar, aí eu posso dizer que o Sol é considerado um corpo extenso. Então, tudo ainda vai depender do referencial, esses dois conceitos de corpo extenso e ponto material. Mas aí eu estava pensando num negócio aqui. Tipo, é viagem mesmo, tá? O universo, ele tem bilhões de anos. Sei lá, tem bilhões ali de anos. Eu tenho 39 anos. Será que, em relação ao universo, eu posso ser considerado um ponto material? Complicou. 39 anos perto de bilhões de anos. Será que eu posso ser desprezada?
Será que tudo realmente pode ser desprezado? Mesmo tão pequeno? Nossa, fiquei triste agora. Eu tenho um probleminha. Bom, é isso, gente. Por hoje é só. Até o próximo vídeo.